Aliás, somos unidos na fé pela fé mesmo. O sangue que corre entre nós pela fé nos une muito mais do que alguém irmão de sangue. Pensa bem, a força, a importância, a alegria da fé. E claro, a fé nos leva ao amor, à solidariedade e nos leva também a concretizar o mandamento do Senhor. Sobretudo sendo solidário com os que sofrem, andam tristes, mas nós somos irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. Hoje, mais um programa Escola da Fé, nesta quarta-feira, e você pode também assistir em qualquer outro momento pelo Facebook ou pelo YouTube e compartilhar este programa para os seus amigos, familiares. Compartilhe, faça isso. E hoje o assunto é o caminho da oração. Saibamos que a partir da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica que estamos refletindo. O assunto da oração é um assunto muito profundo neste catecismo. E vale a pena ler, viu? Tem tanto assunto aqui que nunca se esgota. O catecismo foi escrito pelo Papa Emérito Bento XVI. Vale a pena. Procure no site vaticano.va e faça o seu estudo, a sua reflexão. Ok? O Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 8. Eu trago aqui, não vou ler no texto bíblico não, porque eu fiz uma escolha de alguns versículos para iluminar a nossa conversa do dia de hoje. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes: Mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. A palavra do Pai, que diz em Jesus. Jesus é a palavra do Pai, do Pai. É o Verbo encarnado, não é isso? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem se encarnou foi a segunda pessoa, Jesus. É o Verbo encarnado do Pai. E daí continua: E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Aqui está o pedido em nome de Jesus ao Pai. É um dos assuntos nossos aqui nessa nossa conversa, ok? E para que aconteça o quê? Para que o Pai seja glorificado. Esse é o fundamental. A vida de oração e a prática de Jesus é para que o Pai seja glorificado e a humanidade santificada, redimida, libertada. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, o Paráclito, o Defensor, o Advogado, em outras palavras, para ficar com vocês para sempre. Quem pede o Espírito é Jesus, pede para o Pai. E quem envia o Espírito é o Pai e Jesus. Então, não dá para ter uma relação apenas com o Espírito Santo, esquecendo de Jesus e do Pai. São três pessoas distintas, mas sendo um único Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. De João, capítulo 14, a partir do versículo 8. Deus nos ajude, nos ilumine no caminho da oração. O Catecismo, então, apresenta para nós esse assunto, que é para que, como cristãos e como pessoas humanas, possamos amadurecer na fé e na atitude humana. A partir do número 2663 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos o seguinte: na tradição viva da oração, tradição viva, o que é isso? É a experiência concreta de oração que a Igreja apresenta. 2000 anos de Igreja,
temos muitas experiências, até ocultas, mas temos também aquelas que foram publicadas, dos santos, de homens e mulheres da igreja e de igreja. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos seus fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem da sua oração. Palavras, melodias, gestos e iconografia. O que é tudo isso aqui? Cada igreja, eu digo, a diocese, também o rito oriental, o rito romano ocidental, né? São situações que a igreja possui, uma identidade bonita. E aqui diz, segundo o contexto histórico, a vida espiritual também recebe influência histórica, também contexto social, rico, pobre, dá uma paz, uma segurança, uma violência, tudo isso interfere, e cultural, a linguagem da sua oração. Então, a igreja propõe aos fiéis situações diferentes, experiências diferenciadas, em palavras, em cantos, melodias e gestos e iconografia. Iconografia são pinturas, né, sobretudo na igreja oriental, em que ali não é apenas um desenho, uma arte, mas é um evangelho enunciado pelas cores, pela expressão do rosto, pelas realidades pintadas naquele quadro. Até mesmo as tintas usadas são da natureza, para expressar a realidade da natureza que contempla o Criador. Compete ao magistério ajuizar sobre a fidelidade desses caminhos de oração à tradição da fé apostólica. Então a igreja, enquanto magistério, vai averiguar e vai julgar se aquilo é oração ou se é coisa da cabeça do ser humano. E aos pastores e catequistas incumbe a tarefa de explicar o seu sentido na vida de oração, sempre com referência a Jesus Cristo. Sempre, presta atenção, a vida de oração, a viva tradição da oração é sempre a partir de Jesus Cristo. Impulsionados pelo Espírito, rezamos ao Pai a partir de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Senão a gente fica viajando na maionese, na relação com o Espírito Santo, com o Pai, sem ter Jesus como centro. Ele é caminho que leva ao Pai. E ele comunica o Espírito que renova e que faz acontecer aquilo que Jesus falou e fez em nossa vida. A oração ao Pai, número 2664. Não há outro caminho para a oração senão Cristo. A oração cristã. Não há outro caminho senão Jesus Cristo. Seja comunitária ou pessoal, seja vocal ou interior, quer dizer, seja falando ou pensando, ou seja, numa comunidade ou eu individualmente, no lado pessoal, a nossa oração só tem acesso ao Pai se rezarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus, bonita essa expressão, não é bonita? A santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. A humanidade de Jesus, ele como homem, como ser humano, Deus encarnado, é ele que é caminho com o qual o Espírito nos ensina a rezar ao Pai. É bem cristológico isso aqui, não? Cristo no centro. A oração a Jesus. A oração da igreja, no número 2665, a oração da igreja alimentada pela palavra de Deus e pela celebração da liturgia, vimos semana passada isso, ensina-nos a orar ao Senhor Jesus. A oração da igreja ensina a orar a Jesus. A igreja é membro do corpo de Cristo. Mesmo sendo dirigida sobretudo ao Pai, ela inclui, a igreja inclui, a oração também inclui em todas as tradições litúrgicas, formas de oração dirigidas a Cristo. A igreja apresenta assim, mesmo rezando ao Pai, pela ação do Espírito, é por Cristo que rezamos. Nele, com Ele e por Ele. Certos salmos que nós temos na Bíblia
segundo a sua atualização na oração da igreja, e o Novo Testamento, os textos bíblicos do Novo Testamento, colocam em nossos lábios e gravam nos nossos corações as invocações desta oração a Cristo. Textos bíblicos do Novo Testamento e Salmos nos revelam isso. Por exemplo, Filho de Deus é um texto bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, no Salmo sobretudo. Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho muito amado, Filho da Virgem, Bom Pastor, nossa vida, nossa luz, nossa esperança, nossa ressurreição, amigo dos homens, são termos, expressões que revelam, que nos levam a perceber a oração a Cristo, na pessoa dele. Número 2666. Mas o nome que tudo encerra é o que o Filho de Deus recebe na sua encarnação. Qual que é o nome do Filho de Deus? Qual é? Jesus. Não é tão simples assim. É Jesus. Ficou tão banal. Parece-me que se você procura lá, o que é mais encontrado lá no Google é Jesus, Jesus Cristo, Deus, Jesus. Tá, mas não é apenas uma palavra. O nome divino é indizível para lábios humanos, mas ao assumir a nossa humanidade, o Verbo de Deus comunica-no-lo e nós podemos invocá-lo. Jesus, Yahvé. Yahvé é uma palavra com 4 letras. Y, H, W, H. Dá para pronunciar isso? Não. Nós traduzimos como Yahvé, Javé, Yahvé. No entanto, os judeus não pronunciavam essa palavra, é uma palavra santa, divina. É, como diz aqui, indizível, não se fala. Mas esse Deus que tinha então um trato pelo povo hebreu, pelo povo judeu, de Yahvé, e não se falava o nome de Deus, agora tem um nome: Jesus. Deus, Yahvé, salva. Então esse nome revelado, manifestado e vivido por Jesus, o Deus encarnado. O nome de Jesus contém tudo. Contém Deus, contém o homem. E toda a economia da criação e da salvação. A pessoa de Jesus é o nome. Nome e pessoa aqui se confundem. A pessoa de Jesus, o nome de Jesus. Então, ali está Deus, ali está o homem Jesus. Deus, Jesus, homem, Jesus. E toda a economia, toda a realização da criação na pessoa de Jesus e também da salvação. Quando Deus Pai criou o mundo, Ele criou o homem e olhou para a pessoa de Jesus. A partir dele, nele, nós fomos criados à sua imagem. Rezar Jesus é invocá-lo, chamá-lo a nós. Invocar, chamar para si. Rezar Jesus. O seu nome é o único que contém a presença que significa. O nome de Jesus não é apenas uma teoria, mas uma presença, uma realidade. Jesus é o ressuscitado e todo aquele que invocar o seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Jesus se entregou, amou o Pai, se entregou na causa do Pai, então é esse nome. Nós acolhemos Jesus, o Filho de Deus, que recebeu também Jesus. Deus Pai recebeu Jesus. E nós acolhemos Jesus, o Filho de Deus, e acolhemos também a realidade dele, pois acolhemos seu nome. 2667, número do Catecismo da Igreja Católica. Esta invocação de fé tão simples, a gente às vezes complica um pouquinho a fé, né? Uma fé tão simples foi desenvolvida na tradição da oração sob as mais variadas formas, tanto no Oriente como no Ocidente. A formulação mais habitual, transmitida pelos espirituais do Sinai, monges
pais espirituais que moravam no Sinai, na Síria, em Atos, é a invocação. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. É chamado os padres do deserto. Se você quiser, tem livros contando essa experiência bonita, os padres do deserto. E eles rezavam um mantra, como se fosse o terço, não tinha terço naquela época. O terço era Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Repetições em que podem mover o coração, o sentimento, a respiração. Os padres no deserto, os padres do deserto, eles rezavam: Senhor Jesus, tem piedade de mim, Senhor Jesus, tem piedade de mim. É um mantra em que o nome de Jesus é invocado, reconhecendo-nos pecadores e necessitados do seu perdão, da sua misericórdia. Por ela, o coração sintoniza com a miséria dos homens. Aí está o pecado, a miséria humana. Então sintoniza com a miséria humana e com a misericórdia do seu Salvador. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. 2668. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua. Eu convido você a fazer essa experiência, né? Chamado oração dos padres do deserto. Repetições. Sabe que a gente vai repetindo? Por exemplo, se você começa a falar muito palavrão, ficar com o pensamento negativo sempre, o que a sua cabeça fica pensando? Só pensa em coisas ruins, não é assim? A gente vai repetindo, ou começa a falar mal de alguém, ou começa a criticar de modo desorientado, ou começa a ter um senso crítico sem equilíbrio, sua vida vai ser só isso. Agora, se você começa a falar coisas boas, positivas, coisas de esperança, de confiança, sua vida vai ser isso. Então é bem isso. Invocar o nome de Jesus é caminho simples, mais simples da oração contínua. Sem alienação, mas de uma experiência pessoal. Muitas vezes repetido por um coração humildemente atento, não se dispersa no mar de palavras. Mateus 6, 7, né? O mar de palavras. Mas guarda a palavra e produz fruto pela constância. Então, um coração humilde e atento na pronúncia da palavra Jesus, do seu nome, isso também pode você meditar, refletir textos bíblicos, palavras que chamaram a atenção naquele dia, uma oração que você fez na leitura bíblica, ou alguma reflexão que você ouviu de um livro que seja positivo, mas sobretudo na pessoa de Jesus. Vale a pena, viu? Uma experiência dessa. Faça a experiência, você vê como que muda muita coisa na vida da gente. Não é mágico, não, é divino. E é possível em todo o tempo, qualquer momento, qualquer situação, em qualquer lugar, porque não constitui uma ocupação. Olha o catecismo falando isso, hein? Não é uma ocupação, não é agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, a par de outra, uma coisa ao lado da outra, mas é a ocupação única, a de amar a Deus. Então não é apenas uma teoria, mas é um sentimento orante, uma decisão racional de estar no encontro e na presença do Senhor. Amar, amor, que anima e transfigura toda a ação em Jesus Cristo. No número 2669, a oração da Igreja venera e honra o coração de Jesus. Estamos aí no mês do Sagrado Coração de Jesus, não é verdade? Então, celebramos há pouco tempo essa cerimônia, no dia 11 de junho, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mas mais do que um devocionismo ou devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o coração de Jesus, que é sagrado, é venerado, é honrado, tal como invoca o seu nome, o seu santíssimo nome. É o nome de Jesus, é o seu coração, a sua realidade. A Igreja, a oração da Igreja, adora o Verbo encarnado e o seu coração, que por amor dos homens se deixou trespassar pelos nossos pecados. Então, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus está bem isso. Coração apaixonado, coração que ama, que perdoa,
misericordioso, voltado para a miséria humana. E a oração cristã gosta de percorrer o caminho da cruz, a via sacra, no seguimento do Salvador. Então vamos olhar para isso. Meu coração em comunhão com o coração de Cristo. Para isso eu tenho que estar no exercício espiritual, para iluminar a minha razão e o meu agir no mundo. Vinde, Espírito Santo, oh, pelo amor de Deus, por amor que você tem a nós, ó Deus, né? Venha ao nosso encontro, venha diante da nossa miséria. 2670 do Catecismo diz, ninguém pode dizer, pegando a primeira carta aos Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Então a manifestação, a ação, a luz do Espírito, o movimento do Espírito em nossa vida. Todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, pela sua graça preveniente, nos atrai para o caminho da oração. Então, orar por Jesus, em Jesus, com Jesus ao Pai, atraídos e movidos pelo Espírito. Uma vez que Ele nos ensina a orar, lembrando-nos Cristo, como orar a Ele próprio? Vou fazer de novo a pergunta. Uma vez que Ele nos ensina a orar, lembrando-nos Cristo, como orar-lhe a Ele próprio? O Espírito Santo é que lembra, que recorda Jesus Cristo. O Espírito é de Cristo. Então, não vamos orar ao Espírito, mas no Espírito a Cristo. Dá para entender? Rezemos ao Pai por Cristo no Espírito. Esta que é a dinâmica da oração diante de Deus unitrino. A Igreja convida-nos, pois, a implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante. Jesus mesmo, quando precisava tomar uma atitude, ele iria rezar ao Pai, movido pelo Espírito. Foi conduzido para o deserto, conduzido para o monte, porque ele ia tomar uma atitude importante. E nós, às vezes, vamos atropelando as coisas, sem ter uma vida de oração, sem discernimento, sem confiança, sem entrega, e daí a gente vai e começa a ter as consequências ruins. Ainda continua o catecismo. Se o Espírito Santo não deve ser adorado, como é que ele me diviniza pelo batismo? Então, Gregório Nazianzo, ele pergunta, São Gregório Nazianzo, se o Espírito Santo não deve ser adorado, como é que ele me diviniza pelo batismo? Então, ele deve ser adorado sim, a terceira pessoa da Trindade. E se deve ser adorado, não há de ser objeto de um culto particular? Sim, voltar-nos para a pessoa do Espírito, numa comunhão, numa amizade, numa docilidade, numa abertura ao Espírito, para que encontremos Cristo e encontremos o Pai na pessoa de Cristo. Número 2671. A forma tradicional de pedir o Espírito é invocar o Pai, por Cristo, nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador. Deu para entender? A forma tradicional de pedir o Espírito é invocar o Pai, por Cristo, nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador. Então, o assunto aqui é a Trindade toda, Nossa fé é trinitária, nossa relação com Deus é também numa dimensão trinitária. Deus que se manifesta e age, três pessoas, sendo um só Deus. Jesus insiste nessa petição em seu nome, no próprio momento em que promete o dom do Espírito de verdade. Peça ao Pai em meu nome, que Ele, o Pai, vos dará o Espírito Consolador. Deu para entender? Dá, né? Tá bom. Mas também é tradicional na oração mais simples e mais direta. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. É direto ao Espírito. É uma tradição de oração. O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã. Aprender, então. É por isso que diz, o Espírito, ele
ora em nós. Nós não sabemos o que orar, o que pedir, o que falar. É o mestre interior da oração cristã, para que a gente encontre Jesus Cristo e viva o projeto do Pai. Encerrando nossa conversa, está no finalzinho, já está quase meia hora de programa. Olha o que o Catecismo em 2672 diz ainda. O Espírito Santo é o artífice da tradição viva da oração. Artífice, o agente, é o que faz acontecer na tradição a vida de oração de todo o povo fiel, até mesmo de quem não é batizado. Há, é certo, tantos caminhos na oração como orantes. Há muitos caminhos de vida de oração, como há muitas pessoas que vivem a experiência de oração. Mas é o mesmo Espírito que age em todos e com todos. São Paulo mesmo diz isso, né? Há um único Espírito. É na comunhão do Espírito Santo que a oração cristã é oração na igreja. Por causa do Espírito Santo que nós podemos orar a Jesus, por Jesus ao Pai. Somente assim, porque é da comunhão do Espírito que gera comunhão das três pessoas, né? O Espírito gera comunhão com o Pai e com o Filho, e entre si as três pessoas. Por isso que a nossa oração, a oração cristã, ela é a oração da igreja, porque na igreja oramos no Espírito, para que Jesus, cabeça da igreja, e nós como membros, a igreja toda, a igreja completa, Jesus cabeça e nós membros, possamos estar voltados para o Pai. É o Espírito que faz com que tudo isso se torne possível e real. Muito bem, que possa ser de crescimento para cada um de nós essa reflexão. E semana que vem, próximo tema, compartilhe o de hoje e não deixe de assistir semana que vem, quarta-feira, 8 da noite, quando será postado no YouTube e no Facebook, com o nosso tema Oração em Comunhão com a Santa Mãe de Deus. Bonito demais, viu? Onde entra Maria nessa história toda. Mulher orante e mulher de comunidade, uma mulher humana e, ao mesmo tempo, Mãe de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê muita paz e saúde. Fique com Ele.